Bom dia a todos! Hoje embarcaremos em uma fascinante jornada pelo espectro eletromagnético, um universo de luz que ultrapassa o que os nossos olhos podem ver. Imagine-se, por um momento, no mundo da luz, onde cores, ondas invisíveis e energia se entrelaçam em um espetáculo de fenômenos. O espectro eletromagnético revela-se como uma ferramenta incrível para desvendar os segredos da matéria e do espaço. Vamos explorar juntos como essas ondas das conhecidas cores, do arco-íris aos raios-x, moldam o nosso universo. Mas antes de irmos para o nosso assunto espectro eletromagnético, devemos saber o que é espectroscopia. Bom, a espectroscopia é um campo dedicado ao estudo das interações entre a radiação eletromagnética, que é a luz, e a matéria, focando nas alterações nos níveis de energia de átomos e moléculas, que são fundamentais para compreender os fenômenos físicos e químicos. Agora sim, podemos voltar ao nosso assunto. As ondas eletromagnéticas são oscilações simultâneas de um campo elétrico e um campo magnético. Ambos se propagam simultaneamente, tornando-se perpendicular ao outro. Ondas eletromagnéticas podem propagar-se tanto em meios materiais quanto no vácuo. Exemplo: raio-x, luz ultravioleta, luz visível, ondas de rádio, micro-ondas. Na imagem abaixo, o campo elétrico está representado na figura em vermelho, já o campo magnético está em azul. Nesse esquema, podemos observar a propagação de uma onda eletromagnética. Os campos elétrico e magnético são perpendiculares entre si, se propagam simultaneamente e a onda inverte de polaridade. Agora, iremos ver quais são os elementos de uma onda e o que as compõe. Elementos de uma onda. Uma onda possui alguns elementos principais, entre eles: comprimento de onda, distância entre duas cristas, ponto máximo da onda, ou dois vales, ponto mínimo da onda, consecutivos; amplitude, magnitude de oscilação da onda, distância do eixo x até o ponto máximo, ou de y igual a zero até um ponto mínimo; frequência, número de oscilações por unidade de tempo; velocidade de propagação da onda, que é a velocidade na qual a onda se propaga em um meio, como o vácuo e a água; e o período, que é o intervalo de tempo que a onda demora para finalizar uma oscilação. Nesse slide, podemos observar de forma ilustrada os elementos de uma onda, como seus vales, cristas, amplitude e comprimento. Relação entre frequência e energia. Quanto menor o comprimento de onda, maior a frequência, pois elas são grandezas inversamente proporcionais. Quanto maior a frequência, maior a energia associada à onda. Nessa animação, o comprimento de onda vai diminuindo e a frequência aumentando. O maior comprimento de onda é de 1 Hz, onda de menor energia. Já o menor comprimento de onda é 5 Hz, onda de maior energia. A luz é um movimento ondulatório que possui frequências muito altas, e por isso, cada cor que compõe a luz branca possui uma frequência diferente. As cores mais quentes, do amarelo ao vermelho, têm maior comprimento de onda, e as mais frias, verde ou violeta, menor comprimento. A equação que relaciona a frequência, comprimento e velocidade de uma onda e nos permite descobrir tais informações sobre cada cor é a seguinte: De 380 nanômetros a 760 são os comprimentos de onda que nós conseguimos enxergar. Didaticamente, o arco-íris é dividido em 7 cores, mas, observando o espectro visível, vemos que existem infinitas cores. À esquerda, temos o menor comprimento de onda, maior frequência e maior energia, e antecedente ao violeta, o espectro continua, sendo a região mais energética. Já à direita, temos o maior comprimento de onda, menor frequência e menor energia associada à onda, e a partir do vermelho se encontram ondas de menor energia. Agora falaremos sobre a decomposição da luz no prisma. Bom, a luz visível proveniente do Sol ou de uma lâmpada incandescente
pode ser decomposta em diversas cores com o auxílio de um prisma ou uma rede de difração. Esse fenômeno ocorre na natureza quando as gotículas da água no ar agem sobre a luz, formando o arco-íris. É isso que ocorre também quando a luz solar passa por um prisma, decompondo-se nas cores que vão do vermelho ao violeta, constituindo o que chamamos de espectro contínuo. Decomposição da luz, rede de difração. A superfície do CD possui ranhuras invisíveis ao olho nu. Quando a luz incide sobre essa rede de difração, se separa em diferentes comprimentos de onda e obtemos o espectro eletromagnético na região do visível. O espectro eletromagnético é a representação de todas as ondas eletromagnéticas. Ao ler o espectro da esquerda para a direita, podemos observar que à esquerda temos a radiação cósmica, os raios Y e os raios X. Ondas eletromagnéticas com maior frequência, menor comprimento de onda e maior energia. Já à direita, temos micro-ondas e radar, rádio e TV e ondas de rádio longas, que possuem maior comprimento de onda, logo a menor frequência e menor energia. Podemos concluir, então, que o espectro varia de ondas mais energéticas, como a radiação cósmica, até as ondas menos energéticas, como as de rádio longas. O espectro é único, mas foi didaticamente dividido em regiões, pois cada uma delas representa um fenômeno da natureza. A radiação cósmica são radiações originadas no Big Bang. O raio Y teve sua origem em processos nucleares. O raio X são raios gerados por equipamentos médicos. Logo em seguida, temos a luz ultravioleta e depois a faixa de luz visível, que é onde estão os comprimentos de ondas que nós conseguimos enxergar. Logo em seguida, vem um raio infravermelho, que são ondas de calor. O micro-ondas, que são ondas capazes de promover o aquecimento da água, e as ondas de rádio e TV, que são responsáveis pela transmissão de sinais. Bom, agora iremos ver o que é um espectro contínuo. O espectro contínuo é aquele que mostra a gama completa de cores ou comprimento de onda sem interrupções. Bom, se você não conseguiu entender direito, vamos imaginar. Imagine um arco-íris sem fim de cores e sequências. Ele todo completinho. Não há rupturas e nem falhas nele, como na imagem abaixo. Aquilo é um espectro contínuo. Espectro descontínuo. Agora, imagine o contrário. Um arco-íris com falhas, rupturas e sem sequência de cores. Isso é um espectro descontínuo, como podemos ver na imagem abaixo. Bom, mas a descontinuidade do espectro acontece com todos os elementos químicos? Sim, ela acontece, mas as raias espectrais são sempre idênticas para o mesmo elemento químico e sempre diferente para elementos químicos diferentes. O que eu quero dizer é o quê? Como vemos na imagem abaixo, o espectro A é um elemento químico, o espectro B é outro elemento químico. Por isso que esses espectros são diferentes, porque eles são elementos químicos diferentes. Agora, falaremos um pouco sobre o átomo de Bohr. Ele é um modelo simplificado do átomo proposto por Niels Bohr em 1913. Ele descreve o átomo como um núcleo central carregado positivamente, composto por prótons e nêutrons. Ao redor, os elétrons giram em órbitas estacionárias. Essas órbitas são quantizadas, o que significa que os elétrons só podem ocupar certos níveis de energia, podendo emitir ou absorver ela entre esses níveis. Bom, na imagem à esquerda, temos o movimento de um elétron saltando de uma órbita mais interna para outra mais externa. Nessa ação, o elétron recebe uma quantidade de energia definida como quantum de energia. Já na imagem da direita, temos o movimento de um elétron voltando de uma órbita mais externa para outra mais interna. Nessa ação, o elétron emite um quantum de energia, na forma de luz de cor bem definida ou outra radiação eletromagnética, como ultravioleta. Como representado na imagem, fóton é o nome dado para esse quantum de energia. Resultados. Com o nosso próprio espectroscópio caseiro, conseguimos observar os espectros de diversas fontes de luz.
a lâmpada fluorescente, a chama do sódio, a chama do lítio, a luz negra e a lâmpada incandescente. Cada espectro possui características únicas, que revelam a composição das fontes de luz que estudamos. O espectro da lâmpada incandescente, por exemplo, é um espectro contínuo, que exibe todas as cores do arco-íris. Em contraste, o espectro do lítio se apresenta como uma linha de cor laranja distintiva. Já o espectro do sódio mostra duas linhas, uma laranja e outra rosa. O espectro da luz negra, surpreendentemente, revela um roxo fluorescente intrigante. Por fim, ao observarmos o espectro do fósforo, ou também chamado de lâmpada fluorescente, encontramos novamente as cores do arco-íris. Essas observações nos permitem compreender melhor a composição química e física das fontes de luz, que são parte integrante do nosso cotidiano.